Olá, segundo ano, como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Nas nossas últimas aulas de Biologia 2, nós estudamos a morfologia e a anatomia das plantas. A gente estudou todas as partes das plantas e suas funções. E agora a gente vai estudar a fisiologia da planta, ou seja, o seu funcionamento. Então, agora que a gente sabe o formato, as funções, para que serve, as suas especializações, as particularidades, está na hora da gente entender como que isso funciona para cumprir a sua função. Hoje a gente dá início ao nosso livro 4 de Biologia 2 do SAS, capítulo 12. Então, por isso eu peço que você abra aí seu livro na página 2. E hoje a gente vai aprender a fisiologia da absorção, começando com a condução e a transpiração de solutos no interior da planta. A gente começa aqui com uma floresta e olha que a quantidade, gente, de vapor d'água na floresta amazônica. Tudo isso aqui, gente, é vapor d'água. A floresta tropical amanhece assim todos os dias, coberta por uma grande névoa. Isso aqui é resultado tanto da evaporação de água dos rios, mas principalmente, gente, pela evapotranspiração de água, vapor de água das próprias plantas. E é esse vapor d'água que é transportado através dos ventos para outras regiões, tanto aqui do nosso país, mas para outros países também, e é responsável pelas chuvas que temos nas nossas regiões. E a gente sabe que o regime de chuvas tem se alterado devido às queimadas e aos desmatamentos, o que nos enfatiza a importância da gente preservar esse bioma. Mas hoje a gente não vai falar de biomas, a gente vai falar sobre a fisiologia da absorção. E para a gente entender como que é o funcionamento, como que as plantas absorvem nutrientes, a gente precisa entender um pouco sobre a nutrição do vegetal, como que ela faz a sua própria nutrição. Então aqui na página 3 a gente relembra alguns conceitos que nós já sabemos. Primeiro, as plantas são autótrofas. Sim, já sabemos isso aí há muito tempo. Ou seja, ser autrótrofo significa que a planta vai produzir as suas próprias substâncias orgânicas. Ela vai retirar do meio as substâncias, as condições que ela precisa para isso. No caso das plantas, ela vai ter, por intermédio do gás carbônico que ela retira da atmosfera, a água, que no caso ela vai retirar do solo, e a energia luminosa que vem do sol. Ela tem, componentes clorofilados, a clorofila, e ela vai fazer a fotossíntese, produzindo então substâncias orgânicas que ela vai utilizar então para produzir a sua própria energia. Então, por isso, a gente fala então que a planta é um ser autótrofo por fotossíntese, ok? E ela também tem absorção de nutrientes minerais através do substrato em que ela vive, tá bom? Então ela tem essa nutrição inorgânica absorvendo essas substâncias inorgânicas pelo solo, ou seja, os sais minerais ela absorve pelo solo. E daí esses sais minerais, essas substâncias inorgânicas, existem substâncias inorgânicas, elementos químicos inorgânicos que são essenciais para o ciclo de vida dessa planta, para o desenvolvimento dessa planta. Não é simplesmente a planta faz sua fotossíntese e ela vai se desenvolver adequadamente. Ela necessita de algumas substâncias inorgânicas que são essenciais para a sua vida. Existem na quantidade necessária. Existem algumas delas que são necessárias em grandes quantidades. E daí a gente fala que é maior de 1000 miligramas por quilo de matéria seca. Desde a germinação da planta até a sua reprodução. Esse é o ciclo de vida. E daí a gente chama esses sais minerais, esses elementos inorgânicos, de macronutrientes, porque são necessários em grandes quantidades. Agora, existem nutrientes que também são necessários desde a germinação até a reprodução, mas em quantidades bem menores, iguais ou menores a 100 miligramas por quilo de matéria seca. Esses são os micronutrientes. E, gente, esses sais minerais são diversos. E aqui a gente tem, então, exemplos, de macros e
macronutrientes. Então, olha só, cálcio, magnésio, enxofre, fósforo, potássio, nitrogênio, zinco, cobre, níquel, manganês, boro, ferro, cloro, cobalto. Gente, são diversos. Então, não é simplesmente, a planta faz fotossíntese e apenas isso. Todos esses nutrientes ela vai obter do solo. Então, por isso que é tão importante assim para o desenvolvimento completo de uma planta, desde a sua germinação até a sua reprodução, ou seja, por todo o seu ciclo de vida, não apenas a fotossíntese, mas também o solo e o clima. E o solo, gente, quando a gente fala de solo, o solo está influenciando diretamente o crescimento e o desenvolvimento da planta, porque ele pode causar alterações no seu metabolismo. Quando a gente fala de solo, veja aqui na página 4. A gente acha que solo é feito só pelos minerais, né? Mas não, olha só. O solo é feito por minerais, em grande parte, né? A maior parte, mas também por matéria orgânica, ar e água. Muitas vezes a gente esquece que no solo tem ar e água. E sim, é muito importante que o solo forneça o ambiente gasoso e a quantidade necessária de água para que o sistema radicular, que as raízes dessa planta se desenvolvam. Porque afinal a raiz a gente viu que é responsável por fixar a planta no substrato e também absorver os nutrientes inorgânicos. E a gente acabou de ver que se não tiver a quantidade de nutrientes inorgânicos necessários, essa planta não vai se fixar adequadamente. Então, além da fotossíntese, a planta precisa então de um solo adequado, beleza? E além disso, o clima, né, gente? A gente sabe que a planta aí, cada planta tem um clima ideal. Por quê? Porque o clima é a soma das condições atmosféricas de uma região, né? Características de uma região. E é bem amplo aí, né, no espaço e no tempo. O clima tem variação de temperatura, de luz, de umidade relativa do ar. E por que isso influencia aí na planta, no desenvolvimento e no crescimento da planta? Porque isso está influenciando a abertura estomática da planta. A gente aprendeu a folha e os estômatos. E a gente viu como que é importante a abertura estomática, porque isso influencia diretamente na respiração celular, na fotossíntese e também na absorção de água pelas raízes. E a gente vai ver como que isso vai ser importante para o transporte de seiva bruta agora. Então, gente, o clima também é muitíssimo importante para o desenvolvimento da planta. Então, vamos falar logo de uma vez como que é a absorção da água dos sais minerais pelas plantas. Vejam aqui na página 5, a gente tem o corte de uma raiz. Vamos relembrar, então, pelos absorventes, a epiderme e aqui dentro a endoderme e aqui os elementos traqueais. Então, temos xilema aqui. No caso, floema não está desenhado porque não é o nosso foco, né? Porque a seiva bruta, água e sais minerais, vai ser transportado pelo xilema. Gente, a gente sabe então que o sistema radicular, os nutrientes do solo, né? No caso, os sais minerais vão estar dissolvidos, então eles vão ser absorvidos, dissolvidos, né? Na água, tá bom? Solução aquosa. E são absorvidos pelos absorventes. Aprendemos isso quando vimos raízes. Então, são absorvidos aqui pelos pelos absorventes. Pelos absorventes são uma única célula com essa grande expansão. E tem 3 caminhos diferentes que essa solução aquosa pode fazer. Movimento apoplástico, simplástico e transcelular. Qual que é a diferença? Apoplástico, a negação. Então, gente, vai passar entre as células. Olha só, tá passando aqui entre as células. Então, entre as paredes celulares das células. Lembra a célula vegetal, né? Tem parede celular. Então, tá passando aqui, ó, preto, entre as paredes celulares das células, até que chega na endoderme. Gente, na endoderme tem que passar por dentro da endoderme. Já explico por que passa dentro da endoderme pra vocês, ok? Passa aqui dentro das células da endoderme. A endoderme temos só uma camada de células aqui na endoderme. E daí, então, está dentro do xilema e vai ser transportado, tá bom? Chegou no xilema. A gente tem um movimento simplástico. Simplástico vai passar dentro da célula, mas entre a membrana plasmática e entre a parede celular, né? A gente tem parede celular e membrana plasmática, então vai passar entre a membrana plasmática e a parede celular. Olha aqui, o simplástico de azulzinho
passando, ó, entre a membrana plasmática e a parede celular, ó, sempre aqui, ó, pertinho da parede celular da membrana plasmática, chega na endoderme, tem que passar dentro das células da endoderme, e daí chega, então, finalmente, no xilema e vai ser transportado do seiva bruta, beleza? E o movimento transcelular passa dentro da célula mesmo, tá? Passa dentro do citoplasma, ó, entra, passa dentro do citoplasma de todas as células aqui da epiderme, passa dentro das células da endoderme, chega no xilema, ok? E por que que então passa dentro das células da endoderme? Por que que na endoderme não consegue passar no meio das células, né? Por que que não consegue passar entre membrana plasmática e parede celular ou entre as paredes celulares? Porque essas células são fortemente unidas umas às outras e elas são impregnadas por uma substância hidrofóbica chamada suberina. Então, se é hidrofóbica, a gente não deixa passar a água. Então, só tem como passar se for por dentro do citoplasma mesmo, tá bom? As estrias de Casperi, que vocês podem ver aqui, ó, as estrias de Casperi pretinha aqui, ó, unindo aqui uma célula a outra, elas circulam e unem uma célula a outra, elas forçam a água e os sais minerais a passarem por dentro dessas células. E para quê que tem que passar por dentro dessas células? Porque isso vai dificultar, depois que passa pela endoderme, já chegou no xilema. Isso vai dificultar que consiga ter um refluxo de água e sais minerais para a epiderme. Então, entrou no xilema, não volta mais, não vai sair. Isso chegou ali no xilema. E também vai ser na endoderme que tem bomba de sais minerais, que vai fazer o transporte ativo dos sais minerais para dentro do xilema. E vai criar, então, dentro do xilema, um lugar onde tem maior concentração de sais minerais, criando um meio hipertônico, o que vai atrair a água por osmose, fazendo que então a água do meio externo, que está ali no solo, seja atraída para dentro do xilema, facilitando então essa entrada de água por essa força aí, né? Então, como tem essa atração, isso vai auxiliar a subida da seiva bruta, né? Então, porque se entrou água e sais minerais para dentro do xilema, isso a gente chama de seiva bruta. E se está tendo uma força, né, de atração para que entre mais água e vai daí, consequentemente, vai trazer os sais minerais que estão diluídos ali nessa água, isso então vai colocar mais água ali dentro, aquele espaço está ocupado. Então, a água que tinha entrado vai ser empurrada para cima. Isso vai criar uma pressão positiva, que a gente chama de impulso de raiz. Isso vai auxiliar, então, na subida da seiva bruta. Então, a gente precisa entender, agora que a gente já entendeu como que a água e os sais minerais entram dentro da raiz, como então que a seiva bruta vai subir dentro das plantas. Porque, afinal, em plantas pequenas, ok, até a gente não fica tão em dúvida. Mas e nas grandes árvores com mais de 100 metros de altura, como que a seiva bruta sai da raiz e chega lá no topo da árvore? Às vezes a gente fica meio... Não tem nada que empurra, não tem nada que bombeia, né? Não tem um órgão que bombeia. É simplesmente vasos condutores. E como que faz? Né? Quais são as forças que levam contra a gravidade essa seiva bruta? Então, gente, a gente vai falar sobre o transporte das seivas. O transporte das seivas está aqui na página 6 e hoje a gente vai falar sobre o transporte da seiva bruta apenas, ok? Porque a gente está falando, né, da absorção da seiva bruta. Já começamos falando dessa pressão de raiz que está auxiliando e vamos falar do transporte da seiva bruta apenas, ok? Vamos só relembrar, então, que a gente já aprendeu lá no capítulo 6, né? Sobre xilema e floema. Então, xilema está transportando seiva bruta, que é formada por água e sais minerais, ok? Também é chamada de seiva não elaborada ou seiva inorgânica. E as células do xilema são células mortas. Já o floema ele transporta a seiva elaborada, que é água e o resultante da fotossíntese, tá? Substâncias orgânicas como sacarose, glicose, etc, tá bom? E daí são células vivas e tem as células companheiras, que a gente vai ver
mais adiante, né, na continuação aqui do transporte das seivas. Hoje a gente vai falar sobre a condição da seiva bruta, que foi sempre uma incógnita para os cientistas como que isso acontecia. A gente tem três aí explicações, e a gente tem que juntar as explicações para conseguir ter uma boa explicação, que foi só no fim do século XIX que a gente conseguiu ter uma boa explicação que realmente conseguia explicar, por exemplo, as árvores de 100 metros de altura, tá? Primeiro, a gente tem o princípio da capilaridade, que é um fenômeno físico. Vocês já devem ter ouvido falar, tanto em física quanto em química, sobre capilaridade, que a gente pode observar aqui nessas figuras aqui, tá bom? Representação das moléculas de água dentro dos vasos xilemáticos e também o fenômeno da capilaridade em si, tá? Nós sabemos aí que a capilaridade se baseia nos fenômenos de adesão e de coesão entre as moléculas de água, tá bom? Essas moléculas, elas são capazes de subir espontaneamente por tubos. Ou seja, se os tubos tiverem pequeno calibre, por conta das ligações de hidrogênio entre as moléculas de água, essas moléculas se mantêm coesas. E se elas se mantêm coesas, elas vão arrastar consigo outras moléculas que vêm logo atrás, formando então uma coluna contínua de água. Portanto, então, a água vai subir nesse capilar. Capilar são tubos muito finos. Então, quantos mais finos, mais a água vai subir. E daí, então, a gente pode estipular até quando a altura que essa água vai subir, até que a força da gravidade vença, de acordo com o diâmetro da coluna de água e do capilar. No caso dos vasos xilemáticos, o diâmetro eles tem entre 30 e 50 micrômetros. Portanto, fazendo todas as contas, chegaram à conclusão que essas forças que atuam no transporte das seivas minerais da raiz até as folhas, essa força é suficiente para explicar a subida da seiva bruta até cerca de meio metro, tá? Do solo até meio metro. Ou seja, apenas a capilaridade não consegue explicar a subida da seiva bruta além do meio metro. Então, a gente precisava de mais explicações. E daí entra a explicação da pressão positiva ou impulso de raiz, que eu expliquei para vocês quando a gente estava vendo, então, a absorção de água e sais minerais das plantas. Então, por causa da endoderme, das estrias de Casperi que a gente tem, que impedem o refluxo, né, dos sais minerais, e porque ali na endoderme a gente tem, então, a bomba de sais, pela osmose vai atrair a água e vai empurrar também a água, auxiliando aí, então, que essa coluna de água suba, tá bom? Então, a gente chama isso de pressão positiva de raiz, que auxilia, então, na ascensão da seiva bruta pelos vasos. Mas ainda não era uma explicação tão definitiva assim. E daí, então, veio no fim do século XIX a teoria da transpiração e com a teoria da coesão e tensão, que foi elaborada por Dickson e Joly. Então é conhecida como teoria da coesão-tensão ou teoria de Dickson apenas, que foi a explicação mais consistente e continua sendo a explicação mais consistente que a gente tem hoje. Por quê? Porque ela considera que pelas folhas há transpiração da água, né? Como a gente falou, vimos no começo do capítulo o tanto de vapor d'água que as árvores perdem pela transpiração. Se há transpiração, essas folhas ficam murchas e daí aumenta a concentração de solutos ali. Aumentando a concentração de soluto, aumenta a pressão osmótica, então isso vai atrair a água da onde? Das células próximas e, consequentemente, então, essas células próximas vão absorver a água dos vasos lenhosos, criando, então, uma diferença de pressão. E os vasos lenhosos, então, ou seja, o xilema, vai forçar a água a se deslocar naquela direção. Então, se está faltando água, né, nas folhas, então vai forçar a subida da água. E isso vai acontecer continuamente. Então, essa
A transpiração retira continuamente a água da folha e daí então isso cria uma pressão osmótica que vai puxar a água do vaso e daí isso cria uma tensão dentro do vaso que suga a água da raiz. Isso é contínuo e daí então explica sim como que é feito o transporte da seiva bruta no interior dos vasos das plantas, ok? Pessoal, falamos sobre o transporte da seiva elaborada na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.